Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banri Compras. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite para você que está ligado aqui na tela da RDC TV, canais digitais ou também nos canais móveis, nos canais digitais ou no sistema NET, né, na Claro NET TV, no 24 ou no 524. Chegando com mais um Virando o Jogo desta segunda-feira muito próxima aí do Natal, mas ainda tem rodada de Copa do Brasil, final de semana de rodada de Campeonato Brasileiro, vamos repercutir os jogos de Grêmio de Internacional na competição nacional por conta de tudo que vivemos. Ainda tem muito futebol ocorrendo, o calendário se estendendo até o final do mês de fevereiro e você vai acompanhar tudo aqui no Virando o Jogo desta segunda-feira, que vai analisar a vitória do Internacional, que bateu o Palmeiras por 2-0 na despedida do meio-campista Andrés Nicolás D'Alessandro, que está arrumando ainda para destino não confirmado, mas não vestirá mais a camisa do Internacional. E o Grêmio, que depois da goleada sofrida contra o Santos, empatou contra o Sport jogando na Ilha do Retiro e agora vai ter um enfrentamento contra o São Paulo na fase de semifinal da Copa do Brasil, precisando aí conquistar uma boa vitória neste primeiro jogo, já que a primeira partida é no seu estádio, para encaminhar uma vaga à fase de final da competição nacional, a Copa do Brasil. E para tratar destes e muitos outros assuntos que vão acabar acontecendo no Virando o Jogo desta segunda-feira, eu recebo aqui na tela da RDC TV os seguintes convidados. Começando aqui na minha ponta esquerda, aqui vestindo uma belíssima camisa rosa, um belo traje rosa, o meu querido amigo e colega Paulo Nunes. Tudo bem, Paulo Nunes? Como é que tá o amigo? Tudo certo? Tudo certo, tudo bem, Thiago. Boa noite, na verdade, a todos. Quase que eu falei boa tarde. A gente está muito acostumado a dialogar de tarde. Agora, à noite, né? Boa noite a todos. Sabe que hoje eu vim com camisa rosa, cheguei aqui na empresa, tinha mais umas 5 pessoas de rosa. Então eu descobri que a segunda-feira é o dia do rosa. Não é dezembro rosa, né? Não é o dezembro rosa, mas já tem uma galera. Vamos viver o Boxing Day brasileiro, é isso que tu quer dizer? Boxing Day brasileiro, é verdade, Boxing Day brasileiro. Meio com alguns aspectos tupiniquins, mas tudo bem, dá pra ser desse jeito. Seguindo aqui na minha ponta esquerda, mas um pouquinho mais centralizado, nosso colega também, radialista, grande comunicador, Barbosa Júnior. Tudo bem, Barbosa? Tudo bem, Thiago, tudo bem, Paulo, amigos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela lembrança aí, né? Estamos sempre à disposição para falar de futebol, que a gente gosta também um pouquinho, né? Gostamos um pouquinho de futebol, né? E migrando lá para minha ponta esquerda, lá na extrema esquerda, também meu colega jornalista, trabalhei com ele junto na Rádio Grenal, já é figura carimbada aqui no Virando o Jogo, Wesley Dias. Tudo bem, Wesley? O único torcedor do Zequinha na imprensa esportiva, porque tem muita gente que aplica, não, eu torço pro Zequinha, tá? O Wesley Dias sabe a escalação do Zequinha, vai ao estádio, não agora, né? Mas vai ao estádio do Zequinha, com ele não tem aplique não, tá? Tudo bem, Wesley? Tudo bem, Thiago? Boa noite a todos os amigos, os telespectadores. Verídico, né? Verídico, lógico que é verídico. Tá aqui atrás de mim a camisa desse lado aqui, né? É verdade, ali, a camisa do São José quadriculada. Eu não sei a escalação do São José, tá? Mas eu fiz o São José por muito tempo lá e sou um defensor do Fábio Ramp. Eu acho que é um cara que merece oportunidade. Olha, dos principais pegadores de pênalti no futebol gaúcho aí, né? Sem dúvida. Um baita goleiro. Pegador e fazedor, porque ele defende e faz gol também, né? Eu acho que ele sofre um certo preconceito em relação à altura, mas é um baita de um goleiro. Baita de um goleiro aí, o goleiro da equipe do São José. Vamos já jogar na tela aí os melhores momentos da vitória do Internacional sobre o Palmeiras por 2-0. Surpreendeu a vocês a atuação do Internacional? O Internacional conseguindo segurar o Palmeiras, chegou a surpreender vocês a atuação da equipe colorada? Olha, me surpreendeu bastante, né? No sábado consegui assistir os 2 jogos, né? Até o horário ajudou, né? O Grêmio um pouco mais cedo e o Inter depois. Eu tinha para mim até então que a melhor atuação do Inter na era Abel Braga foi contra o Boca na Bombonera. Eu achei uma atuação boa comparado a ele, Inter, pelo que vinha apresentando. Mas a atuação contra o Palmeiras no sábado me deixou a impressão de que
foi a melhor atuação do Inter, então agora da era Abel Braga foi essa. Me surpreendeu de segurar o Palmeiras, que é uma equipe que vem embalada e, poxa, o elenco do Palmeiras a gente não precisa nem, né, discutir muito. O momento do Inter, que é um momento instável, e principalmente outro fator, o Internacional não sofreu gol. O Inter é uma equipe que por vezes vinha sendo vazado e muito facilmente, às vezes tomando gols bobos e principalmente na bola aérea. E o Internacional conseguiu render o esperado contra a equipe do Palmeiras e até rendeu esperado, acho que até, pode dizer, acho que rendeu mais do que o próprio torcedor do Inter esperava. É interessante mesmo, né, Paulo? Porque o Palmeiras é uma equipe que vem numa fase muito boa, é um time que dificilmente sai zerado no placar. E eu achei interessante que o Abel Braga ele conseguiu montar um time ali, uma forma de jogar de acordo ali com o que tinha que ser realmente, assim, digamos, talvez reconhecendo talvez o que ele mais pode fazer, que é aplicar ali um bom sistema defensivo diante desse Palmeiras. O Inter chegou a ter 9 jogadores ali na intermediária para trás e neutralizou muito bem mesmo. Foi um jogo surpreendente. Também, de vez em quando, né, a bola, o zagueiro começa a dar um carrinho, a bola pega na trave e vai para fora. Às vezes, né, quando tá tudo errado, a bola bate no zagueiro e entra, daí bate na trave e sai. E também foram efetivos, né? Até porque como o time do Inter acabou sendo muito recuado na partida, o Galhardo, por exemplo, acabou ficando muito isolado de novo, né? E aumentou esse jejum de gols. O Galhardo já não marca desde outubro, lá do dia. São quase 60 dias sem marcar, então prolongou um pouco mais, mas foi interessante ver que o time foi efetivo, né? O Edenilson criou as 2 melhores chances, né? O gol e esse lançamento para o Yuri Alberto. É interessante ver esse crescimento do Internacional, porque começa a ter o dedo do Abel já, né? Não dá mais para dizer que é herança do Cudê. E daí o que vem se falando e muito é essa dúvida sobre a permanência do Abel até o final do contrato, que é o final da competição, ou se assume um provável novo técnico já na virada do ano. Eu acho que perde o Inter, né, com essa mudança, porque se muda no início do ano, no dia 7, que é o primeiro confronto do Inter em 2021, o técnico já assume com aquela pressão do que tem que vencer. E essa temporada 20 e aí vai iniciar 21 é uma temporada difícil para mudanças, né? Porque tu já vai terminar uma em 3 dias, depois já vai começar outra, tu não vai ter a pré-temporada. Até o próprio Gauchão ele começa uma semana depois do término do Brasileiro já. Então não vai ter tempo praticamente para... Mas daí o questionamento que eu faço é o seguinte, daí você vai com um treinador que não é ao seu estilo e vai ter que terminar a competição, ou você muda já o quanto antes para implementar a ideia de futebol que você compreende? O certo seria já mudar, né? Porque se o entendimento é de que o Abel não serve, então muda agora. Até porque eu acho que fica algo, sei lá, sem clima. Eu acho, tu imagina tu terminar um trabalho sabendo de que já tem um técnico contratado. E ontem na entrevista no sábado, aliás, ele foi bem claro, né? Eu só quero transparência, né? Sim. E que tenha verdade comigo. Não serve, vai chegar o fulano de tal e tu fica até o dia tal. É isso. É o que serve. O que a gente aliás, só para a gente pegar a deixa do Barbosa Júnior, vamos jogar, Ana, por favor, a palavra do Abel Braga falando sobre o tempo de contrato dele e como é que está essa negociação, essa conversa com o novo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Abel Braga, aqui na tela do Virando o Jogo. É muito engraçado esse tipo de coisa. Se você está falando que foi já dito pelo o presidente eleito, eu acho que não sei se eu conheço ou não. Eu fiz contrato até fevereiro, porque é o final do campeonato. Agora, isso aí, eu sou um cara assim, eu sou muito da verdade. Né? Quem me contratou sai agora. Que é o Alê, que é o Marcelo, pessoas que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração enorme. Fiz agora, tá, né? Esse tempo aí, uma amizade muito, muito, muito legal com o Alê. Não tinha esse convívio. Eles saem, eu tenho contrato, o contrato não acaba. Pergunta ao presidente eleito o que ele quer fazer. Porque comigo é tudo muito simples. Só quero uma coisa, verdade. E foi, por exemplo, que não teve no Flamengo. Quero verdade. Não precisa... Então, ele já está sendo verdadeiro, porque ele não está jogando nas costas.
como me jogaram lá. Mas eu não posso te responder isso. Você pergunta a ele, pergunta a direção dele. O que acontecer, para mim tá bom. Eu venho aqui prestar, mais uma vez, serviço e uma dedicação total a esse clube que eu adoro. Só isso. É a palavra do técnico Abel Braga. É uma situação que é diferente para todos, né? Porque eu acho que é uma situação diferente também para o próprio Abel Braga. Ele já viveu algo similar a isso, né? Que foi no Internacional até na temporada 2014, né? Onde ele era o treinador do Internacional, só que o contrato dele terminava no final da temporada. Se discutia uma prorrogação do seu contrato, coisa que não aconteceu, porque o vitorioso naquela eleição foi o presidente Vitório Pífero, que foi atrás de um outro treinador, e o Abel Braga acabou não dando prosseguimento ao trabalho que fazia naquela oportunidade. Mas é algo bastante diferente, né, que ocorre neste ano, até para o próprio presidente Alessandro Barcelos. Não vai ter nem tempo de fazer tantas mudanças assim, num processo, porque as competições vão tudo emendar, né? Só vai ter um tempo maior no final de 2021, quando aí haverá as férias para 2022, né? É bem diferente o processo, e até a gente vê assim, o futebol europeu é um pouco mais tradicional, talvez um técnico ficar até o fim da temporada e trocar por um novo. Só que aí se tem um grande espaço, mesmo já sabendo que fulano vai comandar outro time. E no Brasil isso já é diferente, não é tão característico, ainda mais sem tempo, né? Sem tempo é mais complicado ainda. Eu vejo que o Abel, ele tá bem magoado ainda com aquela situação do Flamengo, né? Todo momento ele cita isso, né? Ele citou isso na entrevista coletiva do último sábado, mais uma vez, né? Mais um. Mas eu acho que ele tá demonstrando um coloradismo muito grande, cara, porque, primeiro, aceitar as condições desses 4 meses de contrato não é qualquer um que aceita, primeiro passo, né? E externar e pedir essa transparência, essa verdade. Não quer que eu termine? Não tem problema, me avisa, volto pro meu Rio de Janeiro, tá tudo certo. E o Abel, ele acaba expondo isso porque ele sabe desse certo histórico, né, que acaba tendo no Inter, dessa questão dos treinadores, e muitos também treinadores ídolos, né, do clube, né, que acabam não tiveram tanto também essa transparência. Então ele está falando, ele meio que já tem a ideia de que não é os planos ser ele o treinador para 2021. O que ele quer realmente é que deem as condições, né, porque foi o Abel ter aceitado realmente nesses termos vir para o Inter, até nesse contexto de pandemia, né, sendo que o próprio Abel é do grupo de risco, digamos assim, também, então ele aceita porque ele tem um amor pelo clube. Essa declaração amigável dele prepara o tapete vermelho também para o treinador que está chegando. E acalma o ambiente também, né? Ainda mais o Internacional que viveu ambientes complicados. É aí que eu me né? refiro do coloradismo, porque ele está se preocupando em não criar mais uma crise, porque daqui a pouco chega um novo técnico com o ambiente já turbulento já, né? Mas sabe o que eu fiquei pensando assim outro dia? Até ouvindo a entrevista do Abel no sábado, daqui a pouco não pode o Abel comandar o clube até o fim do ano, como vai acontecer, até o dezembro. Daqui a pouco troca e se fala no Miguel Ángel Ramírez, né? O técnico do Del Valle, o técnico espanhol, né? E daqui a pouco o Abel ser meio que uma transição, a chegada do Ramírez, o Abel fazer essa meio que transição do elenco com a apresentação do novo técnico, ele que meio que ambientar o novo técnico ao clube. Até porque ele tá também com esse discurso mais, né, apaziguar aqui, apaziguar ali, daqui a pouco não pode acontecer tipo uma espécie de transição de técnico. Próximo do que está acontecendo com a direção, que convidou para viajar, né, para a partida contra o Bahia, a nova direção colorada que assume no dia 1º. Esse tipo de transição mesmo, e aí tu vai tá ter 2 meses, claro que no ambiente de decisão, porque o Inter, imaginamos que vai, pelos resultados, que vai seguir brigando por Libertadores, pelo menos até o fim do campeonato lá no início de fevereiro, mas tu vai ter aí 1 mês e pouco de transição, de ambientação, né, do técnico também conhecer o clube, porque o Miguel Ángel Ramírez, todo mundo sabe quem é o Internacional, ele, se procurado e realmente o que se fala que deve ser o novo técnico, obviamente vai estar estudando mais ainda do clube, mas tem coisas que tu tem que estar lá dentro, né? Tu tem que estar, daqui a pouco alguém te guia, isso aqui é assim, daqui a pouco é assado, não sei o que e tal. Pode ser mantém a palavra do Abel final, mas num formato já de estar apresentando o time, apresentando características de jogadores para o novo técnico. E sabe o que me faz crer nisso? 2 coisas. O Abel disse que quer se aposentar já da carreira de técnico,
e que ele queria se aposentar, mas antes queria treinar o Inter de novo. Ele falou, eu acho que ainda quando ele foi técnico do Vasco, quando ele saiu do Vasco, eu lembro que foi num Bem Amigos aí do fim de ano, ele acabou falando isso outras vezes. E também um técnico tão vitorioso quanto ele, ainda mais o maior vitorioso da história do Inter, o principal título do Inter, daqui a pouco fazer justamente essa transição e meio que daqui a pouco, né, se for de fato do Abel a aposentadoria do cargo de técnico, daqui a pouco é um prato cheio, né? Eu acho que ele ainda se vê técnico, né? Ele ainda se vê um profissional treinador. Não estou aqui aposentando o Abel, né? Só estou dizendo que ele outro dia ele já disse. Acho que daqui um pouco poderia ter um cargo remunerado no departamento de futebol, uma espécie do que o Muricy vai fazer no São Paulo, né? Basta saber se ele tem essa relação com quem está assumindo, né? Também. É que o Abel é muito grande, né? E querendo ou não, qualquer treinador que chegue ao Internacional e tenha o Abel ali na coordenação, por mais que o Abel não faça isso, e a gente conhece a figura do Abel, a lisura que ele sempre teve nos seus trabalhos, a ética que sempre acompanhou ele durante toda a sua carreira, de não assumir trabalhos em meia temporada, acabou quebrando essa regra na equipe do Cruzeiro e acabou se dando mal, mas de firmar contratos e encerrar eles apenas no final das competições, como foi o caso, eu me recordo, na Ponte Preta, a gente estava lutando contra o rebaixamento, veio uma proposta milionária do Palmeiras e não, ele permaneceu na Ponte Preta, no qual tinha contrato com a equipe de Campinas. Mas eu digo, a figura do Abel é uma sombra muito grande, né, para qualquer treinador que assumisse o Internacional. Então não sei se esse cargo seria compatível pelo tamanho que tem a figura do Abel. Ou ele deixaria isso bem claro, que não gostaria mais de ser treinador de futebol, ou a qualquer resultado negativo, qualquer resultado que balance um pouco o treinador, já se vem toda a carga para que o Abel volte a casa mata e assume. Então acho que tem que ser muito bem estudado cada passo, seja para uma saída do Abel, seja para uma permanência do Abel, seja para uma troca de função do Abel dentro do Internacional, por se tratar de uma figura muito grande durante toda a história do Internacional e por todo o carinho e boa relação que qualquer colorado tem com o Abel Braga. Eu acho até, Thiago, só para terminar, que poderia, se ocorresse isso, fazer mais ou menos como o Muricy está fazendo no São Paulo, que ele falou que quer acionar uma cláusula que o impossibilite de assumir o comando de São Paulo, porque ele não está indo lá para ser treinador, está indo para ajudar nessa nova função. O Muricy, por exemplo, ele não assume porque ele tem problemas clínicos, né? Já frisou isso, que não voltaria a casa mata e até por conta disso acabou ocorrendo esse convite. O Abel ainda quer treinar, né? Ele tem ainda o desejo de treinar, ele tem ainda acredita ele que pode entregar ainda muito para o futebol. E eu acredito que o Abel pode entregar muito para o futebol. Mas então por isso tem que ser muito bem acertado essa troca de cargo, caso ocorra numa futura gestão do presidente aí, Alessandro Barcelos. Mas na lata, cada um de vocês, Abel, até final de dezembro ou até final de fevereiro? Wesley Dias. Acho que até dezembro, Thiago. Exemplo aí, encerrar agora o ano e realmente, como os colegas aqui estavam falando já mesmo, tentar fazer essa transição o mais rápido possível, já que ele está bem claro que ele não vai ser o treinador. Acho que a partir do momento que conseguir assinar, seja lá com qual treinador seja, né, talvez já tenha um certo encaminhamento aí, né, algumas projeções mais fortes, mas eu iria até dezembro com o Abel e já tentaria essa transição, porque a temporada não vai dar não vai ter muita margem para que tenha uma transição tranquila como se tivesse nos tempos normais, né? Barbosa Júnior. Se dia 1º o presidente novo anunciar o novo técnico, acredito que o melhor realmente assumir. Mas eu acho que para a equipe o melhor seria dar um andamento até o final do campeonato. Mas pelo que dizem que já está bem encaminhada essa negociação, eu acho que no dia 1º o presidente, na coletiva, já dá essa notícia e agradece o Abel. Até quanto a isso, né, a coletiva, né, de troca ali de mandato do presidente Marcelo Medeiros para o presidente eleito Alessandro Barcelos ocorre no dia 6 de janeiro. No dia 6? Sim, dia 6 ou dia 4? Dia 4, dia perdão. 4, que é perdão, dia 4. Dia 4, segunda-feira. E daí no dia 7 o Inter já joga. Já joga, isso aí. Paulo Nunes. Eu acho que assim,
tem que pensar a longo prazo, né? O presidente vai pensar a longo prazo, porque ele tem 3 anos, né? Agora a primeira vez, né? Um mandato de 3 anos no clube. E também precisa todo o planejamento adiante. Eu acho que a grande questão é conseguir fazer a transição o mais tranquilo possível, sem evitar a chamada crise. E se já está definido, já está acertado, seja lá com quem for, mas o que se fala é o Miguel Ángel Ramírez, está acertado, é ele que vai ser o técnico, faz a transição, já inicia janeiro com o Miguel Ángel Ramírez, já vai daquela do ano novo, vida nova, e já bota o planejamento de 2021 mesmo com as dificuldades, ele tem que terminar uma temporada, mas já aí consolidando o planejamento pela frente, com a mais calma possível, né, para fazer bem a transição, mas já trocar. Falando em planejamento para 2021, você tem que iniciar o seu planejamento físico para agora, para ontem já. E você sabe onde é que você vai conseguir a melhor performance física? No Crossfire 21, lá do professor Leandro Brandão. Buscando aí um melhor condicionamento físico, você já busca aí entrar em contato com o WhatsApp, o 51 99 214 0889. Repetindo o WhatsApp, 51 99 214 0889. Você fala com o professor Leandro Brandão, com toda a turma, para buscar o melhor condicionamento físico nesta reta final de 2020, já pensando em 2021 e em dias melhores para todos nós. Vamos com a mensagem do Grupo Zafari. Na volta a gente fala um pouco da despedida de D'Alessandro, com um documentário já marcado e festa no seu condomínio. Voltamos já. As uvas passas, as cristalizadas, as framboesas. Fica uma delícia. Vai, fica uma delícia, né? Aí bate assim, a primeira coisa você tem que peneirar a farinha. Vai lá. Isso. Ô mãe, qual foi o melhor Natal da sua vida? O melhor Natal? Será que foi quando eu participei do coral da igreja? Eu era um anjinho, filha. Ou foi o Natal que eu ganhei o Faísca? Ele era sapeca. O Natal que iluminamos o nosso pinheiro foi mágico. Ai, e quando eu tava grávida de ti, você mexia o tempo todo. E quando a vovó me ensinou a fazer esse bolo. E o seu filho? Acho que vai ser esse, mãe. Eu acho que vai ser o meu também. Sempre com uma bela mensagem de final de ano do Grupo Zafari. Outra mensagem muito importante para você é o recado do Banrisul. Revolucione o seu negócio com o Pix. No Banrisul, cliente PJ tem tarifa zero até o dia 17 de fevereiro. Eu vou repetir. No Banrisul, cliente PJ tem tarifa zero até o dia 17 de fevereiro. Para receber e realizar pagamentos via Pix. Aproveite já esse benefício especial. É Pix, é Banrisul. Eu trouxe aí quando a gente estava trazendo aí o recado do Grupo Zafari, a despedida do D'Alessandro. E teve uma grande festa ali, festa não, acho que uma homenagem, melhor dizendo, no final do jogo ao D'Alessandro e a sua saída do Internacional depois de 12 anos, mas festa sim teve no seu condomínio, ou uma homenagem. Vamos acompanhar as imagens aí, o Rogério Amaral, que está descansando um pouquinho, mandou lá no nosso grupo ali do Virando o Jogo. Olha essa festa aí, vamos colocar o discurso da Alessandra aí. Joga aí o som aí, Ana, por favor. Um recuerdo para nosso. Se
faltar dinheiro, pede pro base, mas não vende a casa. Não vende a casa, né? Agradecer a vocês, muito obrigado. Conheço alguns, outros não conheço, mas sabem como é a correria do futebol? É a família colorada. Mas, cara, agradeço muito, não eu, senão minha família, por como você trata eles, por como trata meus filhos, por como eles se sentem à vontade aqui dentro e por como nos tratam. A gente fica muito feliz. Continuaremos aqui dentro, porque não tem... Apoiando que precisamos, união, os colorados precisam se unir para que as coisas melhorem e com certeza vão melhorar porque essa gangoja do futebol faz parte. Dale. Não precisamos fazer isso, não precisamos. Nós vamos estar lá no estádio. Nós aqui agradecemos muito mesmo, porque tu, por causa do que tu mesmo falou do futebol, tu não consegue estar aqui conosco. Aí a festa lá no condomínio do Alessandro, também tem a camisa que ele ganhou. Aliás, até do pessoal do condomínio do Alessandro, deixa eu mandar um abraço pro Gerson, pro Everton e pro capitão aí também. Os caras que organizam lá o grupo ATM, tem faixa no Beira-Rio, os caras são fanáticos mesmo pelo Internacional e mostraram toda a idolatria pelo D'Alessandro. Vamos jogar também no telão, Ana, a camiseta aí que o D'Alessandro ganhou aí, a do pessoal do condomínio, toda assinada aí com a participação de todo mundo. Muito bacana, né, a interação. E como o D'Alessandro adotou mesmo, né, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Tanto é que o seu filho nasceu aqui, né? O seu filho mais novo acabou nascendo aqui no Rio Grande do Sul e é gaúcho, é brasileiro, né? Por conta disso também o D'Alessandro conseguiu a dupla cidadania, mas a relação que ele acabou criando aqui no estado é muito grande, né? Eu particularmente nunca tinha visto uma recepção dessa, porque normalmente o vizinho não gosta de jogador de futebol, né? O D'Alessandro realmente, cara, tá aí mais um diferencial, né? Mais um diferencial entre vários que ele tem, cara. Dificilmente um torcedor colorado que assistiu esse vídeo não se emociona, né? Porque trata-se de um cara que sempre foi exemplo assim de profissional, treinamento durante os jogos, a maneira. E eu até essa semana, no dia da despedida, eu falei nas minhas redes sociais, por mais que o torcedor não admita isso, quem não gostaria de ter um D'Alessandro no seu time? Eu digo o espírito dele, a forma que ele defende o clube dele. Claro que eu estou querendo me referir ao co-irmão, ao Grêmio. O torcedor gremista, claro que não vai admitir, né? Mas o espírito do D'Alessandro, e eu acho que é o que move também nós, imprensa, que gostamos de futebol, né? O estilo dele, né? de conduzir as coisas. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns trabalhos dele fora de campo, alguns trabalhos sociais que ele fez, né? E é um cara que realmente, cara, a primeira oportunidade que eu tô tendo depois da despedida dele de bater palma, porque é um cara fantástico, assim, né? A única coisa que se lamenta é que teve que se despedir sem torcida, né? Sem torcida. Esse ano muito atípico, né? Até... Mas eu acho que isso vai acontecer ainda. Ah, sim. algum jogo o presidente comemorativo, Alessandro né? Barcelos confirmou nas redes sociais que conversou com o D'Alessandro e vai organizar uma despedida, né, pro jogador. De repente, sei lá, no meio do ano, uma edição do Lance, né? Que não teve em 2020, que normalmente é no final do ano, de repente, tá aí a dica, né? No meio do ano ali, naquelas férias de julho ali. Vai ter férias? Não vai ter férias, ô Barbosa, não vai ter nada. Vai ter que ser no final do ano que vem. Eu acho que é o único jeito. Acho que o D'Alessandro, o Wesley tocou um ponto importante, né? Assim, em termos do atleta, da representatividade dele para o clube, uma pena ele se despedir sem torcida no estádio, né? Assim, se despedindo agora, né? Agora a gente imagina que vai ter toda uma festa de despedida para ele assim que possível e merece, né? E, poxa, essa do condomínio, eu estava acompanhando os vídeos também ao longo do dia de hoje, e isso mostra o que é o D'Alessandro para o torcedor do Inter, né? Claro que aqueles torcedores que estavam ali representaram a torcida do Inter em si, que não pôde fazer essa despedida para ele no estádio. E ao longo do jogo, no minuto 10, teve foguetório nos arredores do Beira-Rio, né?
E ainda, curiosamente, foi no momento que saiu o gol do Inter, né? Então, coincidência. mas, poxa, o D'Alessandro, primeiro, como craque, como atleta, como ídolo pro torcedor colorado, não tem nem o que se discutir, né? E vitorioso também no clube. E agora, como cidadão para Porto Alegre também, né? Porque o lance de craque ele organiza. Naquele momento em que ele pede, ele ressalta que no lance de craque a rivalidade Grenal fica de lado, né? É um evento que Porto Alegre não tinha, que o D'Alessandro proporcionou uma iniciativa dele em ter em Porto Alegre. Então, são coisas assim que faz um atleta, uma pessoa, no caso, tornar um ídolo, né? O D'Alessandro conseguiu, dentro de campo, com a sua torcida, com a torcida do Internacional, e fora de campo, abraçando, aí como o Thiago falou, né? Abraçando a cidade, né? O D'Alessandro hoje é Argentina e Porto Alegre, né? Imagina aquela fala dele no centro do gramado após o jogo do sábado, com o Beira-Rio lotado. E é interessante até que acaba o ciclo do D'Alessandro jogador, mas ele mesmo já falou que pretende voltar futuramente. A gente sabe que é difícil, né? Um jogador que se identificou tanto assim com o clube que em algum momento o treinador, ele tem o objetivo de ser treinador também, né? Daqui a alguns anos, claro que exige um preparo, né? Até para não se aventurar, né? Assim, mas em campo foi um jogador exímio realmente, mas falou sobre voltar no Inter em algum momento, deixou em aberto, alguma coisa acontece. Esse pretendo voltar, ele falou bastante nos últimos dias, né? Isso aí me chamou. Porque os dois filhos mais velhos vão ficar em Porto Alegre, né? Quem vai ser a sua esposa e o seu filho mais novo para o local onde ele vai jogar, onde ele também já confirmou que não será no Brasil, né? Em respeito ao Internacional, o D'Alessandro confirmou que não atuará em nenhum clube brasileiro. Mas ainda falando sobre o D'Alessandro e sobre tudo que ele representa para o Internacional também lançou um teaser, documentário sobre o D'Alessandro, com o título D'Alessandro para sempre. A gente joga aqui no Virando o Jogo da RDC TV. Quando cheguei, nem nos melhores sonhos imaginei tudo o que aconteceria. Durante 517 jogos, 25 gols e 13 títulos, construímos uma história única. Uma história de identificação, sintonia e muito amor pelo Inter. Quase toda a história tem um início, um meio e um fim. Tchau. Mas a minha história com o Inter, eu sei que é para sempre. Sabe que vocês podem botar, quando termina o documentário, sabe que quando botam continuará, pode deixar assim, pode deixar um continuará. Já deixando uma manchete já o D'Alessandro dizendo que vai continuar a sua história no Internacional. A gente ali captou alguns momentos ali, o documentário depois de 10 de janeiro vai trazer toda a história, a trajetória do primeiro camisa 15, né? Ele chega no Internacional com a camisa 15 e depois se transforma no camisa 10 do Internacional. Sabe que quando o D'Alessandro completou 10 anos no Internacional, lá na Rádio Grenal, da qual nós trabalhamos, fiz uma matéria especial, assim, contando os 10 anos ali, em conjunto com toda a equipe de produção. Enfim, a gente foi atrás, pesquisando, buscando as coisas. E fatos engraçados, por exemplo, do dia que o Fernando Carvalho define que o Internacional precisava do D'Alessandro, né? Ele jogava já no São Lourenço, na Argentina. Por exemplo, tem muitas curiosidades. A primeira é que, no início do ano, o Grêmio era quem veiculou, quem sabe, a possibilidade de trazer o D'Alessandro. Só que o D'Alessandro, na oportunidade, ainda estava no futebol europeu. Agora, só não lembro se era no Saragossa da Espanha ou no Wolfsburg da Alemanha. Mas aí, no fim, não andou muito o negócio. E aí, ele voltou para o São Lourenço
porque o cara do passe, que tinha o passe do D'Alessandro, com bastante dinheiro no futebol argentino, também era um apresentador de TV da Argentina e torcedor de São Lourenço. Aí trouxe o D'Alessandro. E aí o Fernando Carvalho assistindo um River Plate São Lourenço pela Libertadores, que o São Lourenço elimina o River Plate, o D'Alessandro jogando pelo São Lourenço, que foi o destaque do jogo, e ali, pô, vamos trazer o D'Alessandro, e aí o Inter vai à Argentina, atrás do D'Alessandro, enfim. E aí tem muita história da chegada, né, aqui em Porto Alegre, a recepção do torcedor. Então, muitas curiosidades aí da época. Estava me lembrando agora, ver as imagens ali, principalmente da época que ele chegou, eu lembrei, poxa, a chegada e tal. E o Inter jogou com o Santos no Beira-Rio no dia que apresentaram o D'Alessandro. É uma coisa isso é inegável, né? O próximo presidente do Internacional vai ter que buscar algum jogador com perfil de liderança para tapar, né, essa lacuna que deixa aí o D'Alessandro com a camisa do Internacional. Antes de tu falar da nossa fome aí, provavelmente tu vai falar, já vi que esse cartaz deu vontade até de comer um negócio, né? Porque, nossa fome. Não, que já tô vendo ali, ó. Já pode jogar arte aqui no telão já, só para os babados um pouquinho. Eu só vou dizer que se o cara que assumir mesmo vai ter a sombra do Abel, enfim, o novo técnico, imagina quem pegar 10 do Internacional. Não, tem que ser alguém de respeito. E respeito, tamanho, você sabe onde é que tem, né? Churrascaria e restaurante Santo Antônio. 85 anos de tradição. A primeira churrascaria do Brasil. Você está vendo ali o filé parmegiana, o hambúrguer, uma das novidades aí do cardápio da churrascaria Santo Antônio. Ali o assado de tira também, o porquinho ali, meu Deus, porquinho milanesa com molho barbecue. Nossa, que espetáculo. Mas se você não está se sentindo seguro ainda de ir no restaurante Santo Antônio, o restaurante Santo Antônio e churrascaria vai até você. Você liga pelo telefone 32 22 31 30, 32 22 31 30 e pede o Santo Antônio na porta da sua casa. Mensagem do Banrisul, do Instituto da Criança com Diabetes e do Sesc na volta. Mais ainda no jogo para falar um pouco de Grêmio. Rosa ou amarela? Roxa ou azul? Laranja ou verde? Com Banricompras, por favor. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banricompras e pague do seu jeito em milhares de estabelecimentos da Rede Vero. Laço com bolinha ou sem? Peça sempre para pagar com Banricompras. Prontos? Quem é que gosta de dançar? Quem dorme até tarde? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí. Ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4.000 crianças. Faça a sua doação. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Recado aí do Sesc. Eu vou trazer o recado agora também do O Martelinho. Desamassamento, sem pintura, rápidos, reparos em pintura e espelhamento. O Martelinho, que fica na Rua General Emílio Lúcio Esteves, 493. Você também pode ligar pelo telefone 3533 3727. Vamos jogar na tela aí os melhores momentos do empate do Grêmio contra o Sport em 1-1, jogando na Ilha do Retiro. O Grêmio deixando de novo a desejar, né? Rendimento bem fraco, né? Sabe que eu esperava até que o Grêmio não fosse ganhar do Sport. Eu até, na bancada aqui, ao meio-dia, eu brincava com os guris, né, com o Ângelo, com o Guilherme. Até cheguei a apostar que daquela série invicta, e o debate era se o Grêmio iria conseguir virar o ano sem perder no Campeonato Brasileiro. Eu disse, olha, eu sei um jogo que o Grêmio não vai ganhar no Campeonato Brasileiro. Faz umas 2, 3 semanas que eu falei isso. E eu disse, contra o Sport na Ilha do Retiro. Primeiro porque é um jogo que a dupla Grenal adora se complicar lá, né? Esse ano até o Inter ganhou jogando lá. Mas o Grêmio, justamente por ter a semifinal contra o São Paulo e
imaginava que a cabeça do Grêmio... Isso que ainda, na época que eu falei isso, o Grêmio nem tinha sido eliminado pelo Santos, né? Nem tinha acontecido o primeiro jogo ainda. A cabeça do jogo, dos jogadores, é natural que estejam no São Paulo, no tamanho da decisão. E agora, o que me surpreendeu foi a atuação do Grêmio, né? Que mais uma fora vez... que o jejum também é grande lá, Paulo. Desde 2012 que o Grêmio não vence o Sport na Ilha. São 3 vitórias para o Sport e 3 empates, já contando com esse. Então, tem até esse certo tabu, né? Acho que até o Internacional também talvez tenha, né? Porque a dupla Grenal também tem essa dificuldade ali contra o Sport, mas se atendo ao Grêmio é desde 2012 já. Mas, olha... Para um time assim que estava com toda aquela sequência, foi uma atuação bem decepcionante. Eu até gostei do que o Renato elencou na coletiva, que ele falou sobre um problema que o Grêmio precisa corrigir para os próximos jogos, que é reduzir o número de passes. E daí ele citou até o próprio gol as jogadas também do próprio Sport como exemplo disso, porque enquanto o Grêmio às vezes dá 10, 12 toques e não finaliza, o Sport com 3, 4 toques foi lá e conseguiu fazer o gol. Então, achei importante esse diagnóstico, porque às vezes o Grêmio roda muita bola, tem posse de bola, chegou até 70% no momento, sempre com a posse de bola acima, mas chances não são geradas, e aí acaba acontecendo o que aconteceu nesse final de semana. E tem que dar uma camomila pro Kahneman também, né? Tá meio precisando, né? O Kahneman, ele parece que ele, em todas as jogadas, ele tá chegando para finalizar, né? Nós vimos conversando aqui nos bastidores e antes do programa, e ele parece meio perturbado, né? Parece que em todas, normalmente o zagueiro... quando é o último homem, ele vai para finalizar. Que aí não tem muita opção, né? Tipo, ele vai para buscar realmente a falta e parar o jogo, que é melhor do que tomar o gol. Mas o Kahneman, nas últimas partidas, assistindo, a impressão que eu tenho é que ele chega em todas para finalizar. Eu não sei se é excesso de vontade, né? Ou daqui um pouco, sei lá, alguma coisa que tá incomodando ele em relação à tranquilidade, a cercar o adversário, buscar a falta numa última possibilidade. Coloca, acho que uma dúvida aí, será que joga na quarta-feira, daqui um pouco mantém o David Braz? Eu tenho que colocar o Kahneman. Eu acho que volta o Kahneman pelo espírito sanguíneo que o Grêmio precisa ter, que não teve contra o Santos, né? Eu vou por um fato até mesmo de bola, de campo. O David Braz é um zagueiro lento. Muito lento, diga-se de passagem. E se provou na quarta-feira. E se provará contra o São Paulo se iniciar a partida. E o São Paulo tem jogadores de muita velocidade, Igor Gomes, o próprio Brenner também, jogador de alta velocidade. Então vai ter o Grêmio que buscar colocar o seu melhor 11. Porque vai enfrentar um time muito bem armado e que vem num crescimento exponencial dentro da temporada. Onde tinha um treinador contestado que hoje chega como semifinalista da Copa do Brasil e atual líder do Campeonato Brasileiro com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então, eu vejo que o Grêmio tem que colocar o que melhor tem para esse enfrentamento. E eu não consigo enxergar o Grêmio não colocando o Walter Kahneman, preservando o Walter Kahneman e colocando o David Braz. Não dá para abdicar mesmo, até porque o David Braz vem se mostrando suficiente. O Paulo Miranda está recém voltando agora e também, nesse comparativo, acho que pode ser sim um bom reserva, um bom suplente. Só que, como o Thiago contou, pela gravidade desse jogo, pelo que o São Paulo está produzindo, não é o momento de arriscar. Claro que preocupa realmente o que o Kahneman vem falhando, né? A expulsão no início do segundo tempo prejudicou muito o time, até o empate nesse contexto ele sai como um resultado positivo, só que ainda assim ele é a melhor alternativa, não dá para deixar de lado. Se a gente analisar o lance, mesmo da precipitação do Kahneman, né? Porque vamos supor que ele toma o drible ou erra o bote, o jogador do Sport não é muito longe, né? E já tinha cobertura muito próxima, era muito distante da área para fazer alguma coisa, né? Pelo menos é o que me pareceu, né? Essa afobação, né? Essa afobação que a gente vem se referindo, né? Não tinha necessidade de ter matado a jogada ali. Já contra o Santos, no primeiro gol, se é o Kahneman no lugar do David Braz, ele tinha finalizado. Mas aí a condição do jogador do Santos era outra, né? Era na cara do gol, ele ia entrar dentro da área. Sim, daí ali, porque o David Braz, eu acho que ele acompanhou demais o trajeto da bola. E o Kahneman, naquela situação ali,
de repente o jogador da equipe do Santos ele não teria nem finalizado em gol, porque o Kahneman ia matar a jogada antes. Eu acho que assim, aquele posicionamento do David Braz ali em relação ao jogador do Santos que acabou concluindo em gol. Agora, como tudo é muito curioso, se a gente pegasse um mês e meio atrás, o Grêmio estava acertado, jogando bem e com o torcedor confiante no Grêmio. E as mesmas peças, né? E as mesmas peças. E o São Paulo estava começando a engrenar no Campeonato Brasileiro e o próprio torcedor do São Paulo ainda com o pé atrás ao próprio time. Hoje, um mês e meio depois, o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro com sobras, vem confiante para uma semifinal, que vai ter o segundo jogo no seu estádio, né, no Morumbi, apesar de ser sem torcida, e o mesmo Grêmio está vivendo um momento no mínimo instável, que foi uma eliminação, nem o fato da eliminação, porque ser eliminado pelo Santos, ou o Grêmio eliminar o Santos é meio que do jogo, mas a forma com que foi eliminado pelo Santos e a resposta que foi no jogo seguinte do Campeonato Brasileiro. Até porque em relação a esse confronto com o Santos, o Santos não é tudo isso. Não. Entendeu? É que o Grêmio não foi nem próximo do que ele pode ser. Me surpreendeu muito a forma que o Grêmio perdeu o jogo. Eu esperava que o Grêmio não fosse nem perder. O Grêmio do Renato, com essas mesmas peças, andando bem, decolando, como foi a palavra já que ele provou usou, mais, né? Seria normal passar pelo Santos. E nós não estaríamos projetando o São Paulo com favoritismo. Né? O Grêmio bem... O Santos e o São Paulo não seriam o suficiente para parar. Sabe o que os meus amigos torcedores gremistas, assim, que a gente conversava, às vezes dizia, não, mas tá bom o São Paulo pegar o São Paulo. São Paulo ou Flamengo? Não, Flamengo não, porque o Flamengo é muito forte, por mais que tava no momento ainda meio turbulento, mas é o Flamengo. São Paulo não, São Paulo tá acertadinho agora, mas daqui a um mês o São Paulo vai descarrilar. São Paulo é uma bagunça. E aí o São a Paulo... política do São Paulo tá um problema. E agora vou pegar o São Paulo... Aí hoje tá todo mundo desmarcando o churrasco, vou ficar quietinho, vou prestar atenção no jogo. O São Paulo não descarrilou, o Grêmio não conseguiu, né? O Grêmio surpreendeu o torcedor de uma forma negativa nesses últimos 2 jogos, principalmente, né? Mas até sobre essa percepção da imprensa, sobre as críticas da imprensa, o vice-futebol, Paulo Luz, falou forte aí sobre as críticas e sobre as observações perante o elenco gremista. Paulo Luz aqui no Verão do Jogo. Para dizer o seguinte, primeiro, eu sou um homem vinculado ao Grêmio há 35 anos. Eu estou cumprindo uma missão institucional. Eu quero dizer para a imprensa do Rio Grande do Sul e para alguns setores, para alguns jornalistas, que o Grêmio tem vice-presidente, sim, se chama Paulo Luz. Segundo, muitas inverdades estão sendo ditas para os nossos atletas, desqualificando-os. Chega a ter bolão para saber que hora o Tassiano vai entrar. Porque o Tassiano é um dos jogadores mais valorosos, mais corajosos, é um jogador macho, que entra e ajuda a decidir. E eu tenho muita honra em dizer que eu procurei pela sua renovação para ele permanecer pelo Grêmio. Porque certamente quando o Cuca eu quis levar para o Santos, tinha razão para querer levá-lo. Quando o Luiz Felipe quis tirá-lo há 15 ou 20 dias para levar para o Cruzeiro, ele deve saber o que está fazendo. Como o Atlético do Paraná, todos os treinadores que passaram por lá esse ano queriam levar o Tassiano. O Tassiano é um símbolo de muitos outros que têm o mesmo grau de empenho. Então eu quero dizer, sob a minha responsabilidade, que nada que venha de forma externa, dito levianamente, irresponsavelmente, causando nas redes sociais um processo que chega a ser cruel para quem tem que dirigir esse clube, vai afetar o nosso ambiente interno. Nós vamos continuar firmes, fortes, porque sabemos o elenco, os homens, a capacidade, o caráter e a entrega que esse grupo dá ao Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Paulo Luz, bastante... É para ter essa indignação toda? Vocês viram tantas críticas aí sobre o Tassiano, por exemplo, ou até sobre mesmo a figura do Paulo Luz? Eu vou ser sincero, eu estava um pouco desligado sobre estes assuntos, eu não consegui acompanhar de maneira um pouco mais detalhada. Mas me parece que subiu um pouco no tom o vice-presidente Paulo Luz. E eu questiono a você se precisava ele subir ao tom neste nível. Eu acho que ele deu uma exageradinha ali, né, nessa questão. Acho que ele subiu um pouco até demais, deu uma passada do ponto o Paulo Luz. Porque a situação do Tassiano, por exemplo, pelo que eu acompanho, o que eu acho do Tassiano? Eu acho que o Tassiano é um jogador bom para grupo, cumpre algumas funções ali, mas o torcedor do Grêmio,
E aí, como os memes, né, que a internet não perdoa, né? O torcedor do Grêmio ficava um pouco chateado, era que qualquer substituição entrava o Tassiano e tal, daqui a pouco nada acontecia muito. Então o Tassiano começou a ficar meio taxado assim pelo torcedor do Grêmio. Poxa, tinha época que o Grêmio vai contratar fulano, mas tudo bem, vai ser o reserva do Tassiano. Então o próprio torcedor do Grêmio meio que levou um pouco na brincadeira, na zoeira, naquele bom humor da internet, né? Eu acho que não precisava ter levado a entrevista coletiva para aquele tom de voz, porque o posicionamento do torcedor e da imprensa em relação ao Tassiano não é simplesmente em jogos decisivos, não é porque ele foi alternativa quando o Grêmio precisava reverter um resultado contra o Santos. O Tassiano ele só não virou meme porque ainda não é um jogador popular, vamos dizer assim, mas ele é o tipo de cara que quando o torcedor espera daqui um pouco um nome à altura e a alternativa para reverter o jogo é o Tassiano. Então já se criou esse rótulo, né? Esse ranço do torcedor com o jogador. Mas eu, sinceramente, acho que não precisava esse tom de voz, até porque o Tassiano ele entrou no jogo contra o Santos e fez o gol. Como é que eu vou criticar um cara desse? Eu achei até interessante que ele foi bem enfático em afirmar que ele lutou pela permanência, ainda mais, né, pela extensão do Tassiano. E eu concordo até com o Paulo na abordagem de que realmente para grupo ele é um cara importante, mas olha, pensando num nível maior para Grêmio... Acho que o Paulo mas sabe o que me chamou a atenção? Ele fugir do tom pelo Tassiano. Sim. Ele fugir do tom pelo GPR... pelo PP, pelo Kahneman, que foi expulso, né, e ficou no banco de reservas, eu compreenderia, mas fugir do tom pelo Tassiano, eu acho que me pareceu desproporcional, sem querer desmerecer o Tassiano. Eu não acho o Tassiano um perna de pau, acho que é um jogador bom para complemento de grupo, um jogador interessante, né, pelo valor pago que o Grêmio adquiriu o atleta e pelo retorno que ele acaba entregando. Mas me pareceu um pouco desproporcional a reação perante a crítica que possa haver sobre o jogador. Acho que ele teve 1 minuto de Renato Portaluppi, né? Pode ser também. A diferença é que o Renato ele fala muito em grupo e o Paulo citou o nome do Tassiano, né? Acho que ele teve algum convívio no vestiário que colocou um renatês nele. Eu acho até que ele não acabou talvez por estar muito estressado, acabou não usando um exemplo muito favorável, né? Porque ele elenca que o Filipão queria levar o Tassiano para o Cruzeiro, mas o Filipão também levou o William Potker para o Cruzeiro. Então não significa que é porque é um critério tão grande assim, né? E o Cruzeiro também não está escolhendo muito, né? O Cruzeiro tem essa questão também, mas foi como o Thiago falou mesmo, acho que é até interessante tu poder defender o grupo e tudo mais, só que subir o tom desse jeito seria realmente para administrar para um jogador titular absoluto que talvez esteja sofrendo por alguma fase ruim. Se todos os depoimentos do Paulo Luz fossem naquele clima, nós não estaríamos hoje falando, né? Que ele sempre foi um cara que falou baixo, tranquilo, nos bastidores de conversa mansa, e parece que ele chegou na frente do microfone na coletiva. Não, peraí, mas isso aí não é o Paulo Luz, né? Se nós não tivéssemos a imagem dele na coletiva, poderíamos desconfiar que é outra pessoa. Não, parece ser um claro sinal de blindagem ao elenco. Parece que o Grêmio está buscando blindar o seu elenco para esses 2 jogos contra o São Paulo. Eu acho até que no quesito ali do que ele pontuou, que até eu não sei a quem foi direcionado, mas ele pontuando que falaram que o Grêmio não tem um vice, aí talvez até se justifique um pouco uma certa exaltação, aí talvez até pelo que você pontuou, né, que é como ele é digamos assim, não é tanto de um discurso mais forte, talvez aí alguém tenha sido mais tendencioso a pontuar que o Grêmio não tem um vice ativo, e aí talvez ele tenha se estressado por isso, e acho que essa história do Tassiano acabou entrando num conjunto. Acho que ele foi muito mais por ter ouvido, não sei quem talvez tenha pontuado isso, de que o Grêmio não tem vice, aí realmente pode ter usado o Tassiano, mas o motivo principal é outro. foi... Pode ser também. Vocês querem já deixar um palpite aí para o jogo de quarta-feira ou querem esperar mais um pouquinho? Tem que dar um palpite, né? Senão esperar um pouquinho, a gente não vai falar. Eu vou estar aí a semana toda, posso segurar um pouquinho. Eu acho que o Grêmio costuma crescer depois de tomar uma porrada, né?
Não cresceu contra o Sport. Não, para botar mais um pouquinho de lenha na fogueira. Eu digo no mata, né? Tá bom. Que é uma especialidade do Grêmio, né? Que hoje a gente já coloca em dúvida. Não sabe se esse espírito coletivo, esse espírito de competição do Grêmio, né? Ele ainda está ativo, vamos dizer assim. Mas o ano passado ninguém acreditava e o Grêmio reverteu contra o Palmeiras lá, né? Naquele 2-1, né? Depois de perder aqui em Porto Alegre. Então eu acho que 1-0 aqui fica o Grêmio vai bem para São Paulo. 1-0. Uma pequena vantagem. E aí, Wesley? Material o Grêmio tem, mas digamos que eu vou acabar indo pelo óbvio do momento, porque o São Paulo não está tomando conhecimento de nenhum dos adversários praticamente, né? O que fez com o Atlético Mineiro... Peraí, o que é o óbvio pro momento? O óbvio pro momento é porque como o São Paulo está como líder absoluto... Que tu vai falar, cara. Ele tentou dar uma maciada no torcedor. O que é óbvio pelo momento? O óbvio pro momento é quem está ganhando mais, digamos assim, né? Ganhar de novo, é isso? Então, e o São Paulo, eu acho que dessa vez o São Paulo está indo com uma gana muito forte, até acho que por essa questão da Copa do Brasil, que o São Paulo ainda não tem esse título, né? É uma corneta muito forte, então acho que essa questão aí do Diniz, o grupo realmente parece que está muito assim, determinado. Eu acho que o São Paulo leva uma grande vantagem para essa partida, mas o Grêmio tem material. Mas contra o Santos, os 2 jogos ali na Libertadores acabou sendo uma equipe bem apática. E o São Paulo, na minha opinião, joga mais que o Santos. Placar? Não, placar. Eu vou... Ele deu toda essa lisada aí vai lá placar 3-0 o Grêmio, né? Não, eu vou na mesma linha, só que deu o contrário aqui, um placar magro também, 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. Não, eu, sendo mais direto assim, acho que jogo bem parelho. Eu acho que o São Paulo tem a condição também de fazer gol. Agora o Paulo vai falar em empate. 2-1 Grêmio. Tá bom aí os palpites aí aqui da mesa do Virando o Jogo. Valeu, Paulo Nunes. Valeu. Abraço, amigo. Abraço, até a próxima. Valeu, Barbosa Júnior. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Valeu, Wesley Dias. Valeu, Thiago, obrigado pelo convite. E valeu a você que nos acompanhou até agora aqui dentro do Virando o Jogo nesta segunda-feira. Chegando coladinho conosco, Cadu Oliveira com 2 toques. Voltamos amanhã a partir das 8h15 da noite. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banri Compras. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.